sujeito que ele era um mestre no estágio de transformação espiritual. E se for assim, então ele pede para poupá-lo. Lin ordenou que ele dissesse de onde era. O líder da gangue respondeu que era guardião do palácio do estado de Wei, mas um dia viu algo que não deveria. Ele foi condenado à morte, e depois disso ele fugiu do palácio para se salvar. Lin perguntou o que ele viu. E onde ele aprendeu essa técnica? O líder da gangue respondeu que havia notado o príncipe herdeiro visitando secretamente as montanhas atrás do palácio, mas não ousou verificar, e ele recebeu essa tecnologia de uma organização misteriosa quando estava fugindo. Sua origem é desconhecida para ele. Lin perguntou. Eles o treinaram daquele jeito? O líder olhou para seus homens e respondeu que eles tinham pedido para usar essa técnica para absorver o sangue das pessoas e aumentar sua força. E ele fez isso pela sobrevivência. Não sabe de mais nada. Lin pensou sobre isso e disse que parecia haver uma grande organização por trás disso. Suas ações podem estar conectadas com todos esses fenômenos estranhos. E Hong perguntou o que ele achava. Hong pensou naquele momento que os métodos de ensino eram muito parecidos para uma pessoa só. E ele ainda está vivo? E por que ele está aqui, na região selvagem? Mas então ele respondeu ao mentor que não sabia. Mas, na verdade, ele entendeu que se aquela pessoa estivesse por trás disso, então Lin não seria capaz de lidar com o estágio de transformação espiritual, e o estado de Wei será seu fim. Lin de repente decidiu verificar se o bandido havia contado tudo a eles. E usando sua técnica, ele entrou em seu subconsciente. Lin olhou para todas as suas memórias e disse que não havia mentido, mas havia deixado algo importante de fora. E agora eles precisam ir urgentemente ao Palácio Imperial de Wei. Mas Hong decidiu não deixar nenhuma evidência para trás e usou um ataque com os dedos e queimou todos os bandidos vivos. Ao ver o rosto do mentor, ele perguntou, seu aluno fez algo errado? Esses bandidos não mereciam morrer? Na verdade, Hong suportou sua humilhação por tanto tempo que seria uma maravilha desabafar sua raiva em alguém. Lin respondeu que não, e que ele era um bom sujeito. As pessoas também ficaram encantadas e gritaram que os dois imortais que expulsaram os vilões e executaram a vontade do céu permaneceriam para sempre nos corações dos moradores. Naquela época, o imperador Wei disse que nos últimos anos a população de Wei havia diminuído em 1/3, mais um pouco e todo o seu país será destruído por essa escuridão. E ele ainda se pergunta se os mestres Xuantianzong serão capazes de ajudá-los. De repente, a filha do imperador entrou correndo e disse que viu dois imortais. Eles estavam voando para cá. O imperador disse que estes eram provavelmente mestres de Xuantianzong. E que todos os ministros vão com ele ao encontro deles. De pé acima da cidade, Wei Ling perguntou ao aluno o que ele achou de uma entrada tão espetacular. Hong respondeu ao professor que ele era sábio e que isso era impressionante, mas em sua cabeça ele desejava a morte de seu mentor. E eu estava pronto para ver como ele sairia dessa se essas forças descobrissem sobre ele. Só não deixe que ele peça misericórdia depois. O imperador os recebeu e disse que dava as boas-vindas aos mestres. Lin se apresentou e respondeu que era o chefe do pico flutuante de Xuantianzong, e ele chegou para ajudá-los a eliminar a ameaça. E eles não precisam mais ter medo. O imperador disse que ele é o nome do clã Wei e expressa sua gratidão a eles, e se eles tiverem algum desejo, que todos o digam, eles realizarão tudo. Lin disse-lhes para arranjarem um lugar para ele e o aluno descansarem. O imperador respondeu que não havia problema, que o seguissem e que ele lhes mostraria tudo. Naquele momento, o batedor os observava. O batedor disse que havia um certo chefe do pico Xuantianzong, e ele estava apenas fingindo ser poderoso. E é muito bom que eles precisem de sacrifícios para que seu mestre possa atingir o ápice da transformação espiritual. E eles chegaram bem na hora. Ao chegar em seus aposentos, Hong viu que seu mentor parecia respeitável, mas agora estava descuidado e preguiçoso. E como ele chegou ao estágio de transformação espiritual, ele se perguntou, e com essa abordagem, ele logo ultrapassará em nível, então será mais fácil eliminá-lo. E Lin naquele momento percebeu que os planos astutos do aluno mais cedo ou mais tarde se voltariam contra ele, e seu principal erro foi tê-lo escolhido como alvo. E Lin disse ao aluno que provavelmente estava interessado. Como ele treina? Deixe-o trazer água para lavar os pés, e se ele se sentir confortável, ele lhe ensinará seus métodos. Hong ficou bravo e perguntou o que ele disse. E ele pensou que algum mestre de um lugar remoto estava tentando lhe ensinar o cultivo. Houve um tempo em que até os imortais aprendiam com ele. E se falamos de mentoria, ele é, na verdade, seu progenitor. Lin perguntou ao aluno quanto ele valia. Ele deseja cultivar mais? Mas ele ainda é jovem e quer continuar a contar com os mais velhos. Hong entendeu que ele era o maior líder do culto do fogo e deveria lavar os pés de alguém como ele. Talvez seja a hora de ele acabar com essa farsa. De repente, alguém bateu e disse que tinha informações importantes sobre fenômenos estranhos do estado de harmonia. Lin se levantou e perguntou quem ele era. O menino respondeu que era o príncipe herdeiro do estado de Wei e que seu nome era Zhao Eng. Isso diz respeito ao destino de todo o país e pede que o ouçam. Lin disse para ele entrar e qual era o seu assunto urgente? Ao ver o príncipe, ele percebeu que era ele quem queria destruir aqueles bandidos. Mas ele não se parece com o que disseram.
Mas isso é realmente verdade? O príncipe Eng contou aos imortais que havia um segredo que ele nunca havia contado ao pai. Ele suspeita que a fonte do mal no estado da harmonia esteja conectada às montanhas atrás do palácio. E recentemente, à noite, ele viu vários demônios voadores que voavam secretamente para dentro da caverna. E nos últimos dias, criadas da corte e eunucos muitas vezes desapareceram. E ele acha que está relacionado. Ele também ouviu sobre a glória deles e até sabe que somente eles são capazes de salvar o povo do estado de Harmony. E pede que destruam esses demônios voadores nas montanhas. Lin não sentiu nenhuma ameaça nas montanhas com sua consciência divina no momento. Essa pessoa está mentindo ou tem uma defesa que pode lhe causar problemas. Lin concordou e pediu que ele lhe mostrasse a caverna. E ele verá o que o príncipe planejou. O príncipe Eng agradeceu ao imortal e disse para eles o seguirem. E com a ajuda deles eles definitivamente se livrarão do mal no estado de harmonia. Hong também ansiava por sua morte e então quis falar com ele. De repente, à noite, no caminho, a menina os viu e reconheceu seu irmão mais velho, mas ela sabia que seu irmão mais velho geralmente se comportava de maneira repugnante. Seu pai o advertiu mais de uma vez, mas ele não mudou seus hábitos. Ele ousou se encontrar com os mestres de Xuantianzong em segredo. E agora ela precisa contar urgentemente ao pai. Quando chegou às montanhas, Lin disse ao príncipe herdeiro que aquele lugar não parecia o lar de demônios voadores. Parecia? O príncipe respondeu de repente que eles tinham chegado. Lin ficou encantado e disse que eles finalmente viriam o que ele estava escondendo ali. O príncipe Eng respondeu que não esperava enganá-lo, mas também não esperava que ele fosse tão facilmente enganado e viesse para cá. E ele é muito confiante em sua própria força e não entende que sempre há alguém mais forte. An saltou sobre ele e perguntou se ele queria detê-los também. Ele acha que ser o mestre mais forte da seita Xuantian é como ser um deus? E agora ele vai ver se consegue lidar com isso. E este lugar se tornará seu túmulo. An de repente se virou para o ancião e gritou para que eles agissem imediatamente. Os anciãos saíram para a luz e imediatamente usaram a matriz de selamento quíntuplo divino. De repente, o ancião do culto do sangue disse ao líder da seita Xuantian que ele havia se tornado muito famoso recentemente. Derrotou o rei demônio do estágio alma nascente, mas nesta matriz de selamento quíntuplo divino, nem mesmo os mestres do estágio de transformação espiritual conseguirão escapar. O príncipe Eng disse para eles agirem logo. E que não o matem imediatamente, o mestre deles precisa dele, mas aquela garota de vermelho só precisa ser privada de seus poderes. E ele gostaria de aproveitar. Hong imediatamente se virou e perguntou o que ele disse. E ele não queria interferir, mas cruzou todos os limites. E ele usou poderes de fogo e correu para atacar. An ficou chocado quando Hong destruiu o conjunto com um só golpe. E como isso é possível? O ancião disse ao herdeiro do príncipe. Será que o chefe do Pico Xuantianzong trouxe um discípulo do estágio da transformação espiritual com ele? E sua técnica é claramente de nível imortal. Caso contrário não teria sido capaz de destruir o conjunto deles. An ficou bravo e ficou muito bravo com os anciãos. Afinal, ele esperava que eles trouxessem fama ao seu mestre. An decidiu falar com o imortal e chegar a um acordo. Afinal, com seu poder, se eles se juntarem ao seu mestre, um futuro brilhante os aguarda. Hong ficou furioso e perguntou como ele ousava falar daquele jeito. E agora ele vai fazê-lo sofrer. Hong imediatamente atacou o príncipe que os armou. E ele decidiu queimá-lo vivo, para que não os incomodasse mais. An não conseguiu fazer nada contra eles e foi pego nas chamas de fogo que o imortal liberou. Lin olhou para tudo isso e disse que aquilo tocou num ponto sensível. Ele disse a Hong para parar e não matá-lo. Ele precisava fazer algumas perguntas. Hong aceitou a ordem de seu mentor e apagou o fogo com um estalar de dedos. Lin perguntou quem era seu mestre. Como ele o fez servi-lo? An respondeu que seu mestre era o maior imortal da região central. Ele não tem igual. E ele deve se submeter imediatamente a ele. Caso contrário, quando ele aparecer, o imortal não poderá nem implorar pela morte. Lin perguntou surpreso. Submeter? Que o príncipe nem pense nisso. E eles verão quanto tempo seu mestre ficará escondido. Ele começará a matar o povo deles um por um. Lin usou seu raio de ataque. Usando seu poder, matou um de seus homens. O ancião ficou chocado e disse que esse sujeito também estava no estágio de transformação espiritual. Como uma seita de uma região selvagem pode ter dois mestres assim ao mesmo tempo? Depois disso, Lin disse que a segunda pessoa havia chegado. E novamente ele o matou com uma trave. Depois de acabar com todos, Lin disse que apenas o príncipe permaneceu. An ficou assustado e pediu ao imortal que esperasse. De repente, após essas palavras, ocorreu uma grande explosão na floresta, que era visível do fim do mundo. No caminho, a filha perguntou ao pai o que era. Que luz horrível! O pai disse à filha para ir lá rápido. E ele espera que esteja tudo bem com os mestres. Hong imediatamente sentiu uma aura familiar e percebeu que era ele. Embora ele consiga lidar com Yiling, conhecê-lo é muito desagradável para ele. An ficou encantado e disse que o mestre finalmente estava aqui.
E a sua hora já chegou. Da escuridão vermelha emergiu o líder do culto sangrento da região central, a Pedra Absoluta. Lin perguntou imediatamente. Então era ele quem estava por trás de todas essas atrocidades, controlando as coisas com maestria? E ele pensou que permaneceria em seu buraco isolado. O Rock Absolute se dirigiu a eles como cultivadores da região selvagem e disse que admitia ter alguma habilidade, mas que ainda não era digno de lutar com ele. Mas o velho conhecido ali presente desperta seu interesse. Hong o chamou de demônio de sangue e respondeu que não esperava que ele ainda estivesse vivo. Lin pensou imediatamente. Qual é a ligação de Hong com esse cara? O Absoluto de Pedra se aproximou e perguntou surpreso. Demônio de sangue? Não era chamado assim porque era cercado pelas terras sagradas da região central, 200 anos atrás. E eu não esperava que ele ainda se lembrasse disso. Hong respondeu que aqueles que sobreviveram àquela grande guerra certamente não a teriam esquecido. Ele sabia que era Pedra Absoluta, outrora o mais poderoso dos verdadeiros imortais. Ele aumentou seu poder absorvendo o sangue das pessoas, ensinou suas técnicas obscuras aos outros, espalhando o mal e causando infortúnios incalculáveis. E então ele absorveu a energia de seus próprios seguidores, apropriando-se de todo o poder deles para si. Seus métodos eram tão vis e seu progresso tão rápido que as maiores potências se uniram para destruí-lo. Até ele, um representante do caminho demoníaco, foi forçado a participar desta guerra. Seus métodos eram tão vis e seu progresso tão rápido que as maiores potências se uniram para destruí-lo. Até ele, um representante do caminho demoníaco, foi forçado a participar desta guerra. An disse de repente que se essa notícia chegasse à região central, haveria uma grande comoção. E o mentor finalmente chegou. O cara começou a reclamar e disse que a mulher queria matá-lo. E ele deve vingá-lo, mas a Pedra Absoluta não brincou mais com ele e usou um ataque de laser nos olhos, fritando seu cérebro. Hong viu isso e disse que ele realmente era o mesmo demônio sangrento e nojento. Ele não tem pena nem dos seus alunos. A Pedra Absoluta respondeu que o aluno não era nada. Ele pode encontrar outro a qualquer momento. Mas se ele o quiser morto, ele não sobreviverá. Ele ainda não descobriu como as coisas são feitas aqui? Lin olhou para eles e disse, essa é uma história diferente. E aqui está um drama, na verdade. Hong disse que viu com seus próprios olhos como seu corpo imortal foi destruído por 4 artefatos divinos, seu sangue drenado até a última gota. Como ele sobreviveu? A Pedra Absoluta respondeu que esses idiotas presunçosos, ele já havia separado uma gota de seu sangue vital e a escondido em um lugar seguro. Após sua queda, essa queda permitiu que ele renascesse, e, ao vê-lo, ele se encontra em uma situação semelhante. E agora ele precisa urgentemente restaurar suas forças. E ele está apenas no estágio inicial da transformação espiritual. Que ele ceda logo, que seu sangue encha seu corpo, e então eles ficarão juntos para sempre. Hong disse que ele era louco. Mesmo na região central, ele rejeitou uma e outra vez, e mesmo assim não se acalmou. E ele realmente acha que um cultivador no auge da transformação espiritual pode derrotá-lo? A Pedra Absoluta respondeu que quanto mais ele resistia, mais excitado ficava. Para outros, uma batalha com uma diferença de força de vários estágios ainda é possível, mas no caso dele, é apenas uma fantasia. Hong perguntou como ele sabia sem tentar? E imediatamente aplicou o caminho divino dos 5 absolutos. A Pedra Absoluta ficou chocada com o que viu e respondeu com uma mão ensanguentada. Diante dos ataques de ambos os lados, ocorreu uma explosão tão grande que nem eles esperavam tal reviravolta. A Pedra Absoluta pensou, como isso é possível? Esse fogo é tão forte. Ou seja, um cultivador no estágio inicial da transformação espiritual foi capaz de destruir sua mão ensanguentada. E de onde ele tirou essa tecnologia? Ele pensou? Mas Hong disse a ele que o show estava apenas começando. E usou um ataque de fogo e gelo. Mas a Pedra Absoluta não teve medo disso e disse a Hong que ele era apenas um perdedor. E em resposta, ele usou a absorção sangrenta da alma. Hong era tão forte que seu ataque atingiu o corpo do inimigo diretamente. Stone Absolute perguntou, que tipo de técnica de fogo é essa? Ela é tão sinistra assim, mas ele decidiu agir de forma diferente, e liberando sua técnica, permitiu um ataque de gelo. A Pedra Absoluta disse a Hong que ele era de fato aquele que ele havia escolhido. Impressionante mesmo! E ele realmente recebeu um legado incrível durante sua fuga da região central ou se tornou discípulo de algum mestre poderoso? Hong respondeu que não tinha nada a ver com ele. Com essa técnica, ele já está a caminho de reavivar sua fama na região central. Ele entendeu que com o reforço de 3.000 chamas de fogo, mesmo alguém como ele, que antes tinha assustado toda a região central, não conseguiria enfrentá-lo agora. Mas ele não pode deixá-lo saber que recebeu essa técnica de um cultivador do estágio de transformação espiritual da região selvagem. A Pedra Absoluta disse que se Hong permitisse que ele se desenvolvesse mais, nem mesmo ele seria capaz de controlá-lo. Claro que é uma pena, mas é aí que tudo termina. E agora ele conhecerá o verdadeiro poder de seu corpo imortal. Enquanto isso, na cidade do estado de harmonia, as pessoas gritavam de dor e pediam ajuda. E eles não podem morrer.
Neste momento, a Pedra Absoluta estava extraindo o poder deles, mas no território de Vei, Stone Absolute estava cheio de força e disse que esse sentimento era ótimo. Essas pessoas se tornaram sua comida muito antes disso. Se quiser, ele pode absorvê-los instantaneamente, aumentando sua força. Lin disse a Ron para não demorar com ele e acabar com ele rapidamente. O aluno disse ao mentor para não lhe dizer o que fazer, mas Ron se perguntou como ele foi parar nessa situação. Ele esperava que Lin não fosse capaz de lidar com o demônio do sangue e pediu-lhe ajuda, então ele teria intervindo com honra. E agora a situação é tal que parece que nem ele conseguirá sair ileso desta luta. Esta é a energia da fusão. A Pedra Absoluta lembrou que, confiando neste corpo, ele havia lutado contra cultivadores poderosos tanto dos caminhos justos quanto dos demoníacos, e não era inferior a eles de forma alguma. E mesmo vários anciões das terras sagradas que usaram artefatos imortais foram incapazes de destruir completamente seu corpo sangrento e imortal. E hoje, seu corpo imortal foi restaurado em 70%. Quando ele absorver todas as criaturas vivas da região selvagem, ele atingirá sua força total, e então nem mesmo a cidade central será capaz de resistir a ele. E ele deu uma chance a ele. Se ele chegou a esse ponto, então é inteiramente culpa dele. Então ele vai morrer. Hong viu que esse bastardo havia chegado ao estágio de fusão. E agora as coisas estão ruins. Ele imediatamente usou a chama violeta que queimou os céus. Hong não diminuiu o ritmo e durante a batalha, usando um ataque, ele fez com que a Pedra Absoluta soubesse o que era. O ataque de Hong foi tão bem sucedido que até o Absoluto de Pedra ficou ferido. Mas o cara entendeu que lutar contra um oponente mais forte em tais condições significava a morte certa. Tudo o que resta é queimar Dantian e lutar até a morte. E imediatamente usou um ataque de chama dourada que perfurou os céus. E a chama furiosa do dragão. Mas a Pedra Absoluta disse que era inútil. Não adianta tentar resistir. Seus ataques nada mais são do que uma leve coceira por seu corpo imortal. Parando o ataque de Hong, ele preparou os punhos para um contra-ataque e disse: "Este é o fim." Hong viu que mesmo sua técnica mais forte não poderia machucá-lo. O que ele deveria fazer em seguida? Pensou, mas ele não desanimou e usou o escudo de chamas douradas. Mas a Pedra Absoluta não diminuiu o ritmo e, enquanto atacava, gritou para que ele morresse logo. A Pedra Absoluta desferiu golpes poderosos e facilmente rompeu a defesa de Hong. O Imperador chegou à montanha naquele momento e, vendo como eles estavam lutando, ficou com muito medo pelo Imortal. A menina perguntou ao pai que tipo de monstro era aquele. Que assustador. O Imperador pensou que essa era a fonte do mal que destruía o estado de harmonia. Nenhum imortal consegue lidar com ele. Ele se perguntou se seu país estava condenado. De pé, Rong se perguntou se seu caminho para a imortalidade terminaria ali. Ele dominou essa técnica com muita dificuldade, mas não consegue desistir. E ele realmente deveria pedir ajuda a esse maldito Yeling? E admitir que ele é pior que ele já é uma pena. Além disso, ele está apenas no pico da transformação espiritual, o que é incomparável com o estágio de fusão. Ele pode ajudar com alguma coisa? A Pedra Absoluta disse que eles, os cultivadores, lutam pela vida eterna. Como ele não quer continuar a jornada com ele, ele morrerá e se tornará parte de seu corpo, e ele levará sua vontade até o fim do caminho. A Pedra Absoluta não parou por aí e lançou seu poderoso ataque. Hong já achava que tudo estava acabado. Há um vazio em sua cabeça. E talvez seja simplesmente um instinto de autopreservação. Ou uma tentativa de agarrar a última gota. Hong imediatamente se voltou para seu mentor e pediu que o salvasse. A Stone Absolute ficou chocada ao saber sobre o mentor. E eu perguntei se ele realmente se tornou discípulo de alguém, e de repente Lin disse que seu aluno finalmente percebeu a quem ele devia seu conhecimento. Afinal, ele é seu mentor. O Rock Absolute disse a Ron que ele não esperava que ele caísse a tal ponto que se tornaria discípulo de algum humilde cultivador do estágio de transformação espiritual da região selvagem. E isso é uma vergonha para todo o caminho demoníaco. Hong entendeu que, embora Lin o usasse constantemente, ele ainda era seu salvador. Mas agora que ele se manifestou contra a Pedra Absoluta, ele tem medo de que problemas o aguardem. Lin perguntou se ele poderia considerar que o inimigo estava olhando para ele. A Pedra Absoluta respondeu que a formiga não sabe quão alto está o céu. E em dado momento ele poderia tê-lo afogado com um cuspe. Hong pediu desculpas ao seu mentor e disse que sabia que não era páreo para o demônio de sangue, mas ainda assim pediu ajuda. Se ele ainda puder fazer alguma coisa, deixe-o fugir. Lin perguntou, correr? Mas isso é impossível. E que ele agora observe como ele o mata, pelo bem de seu aluno. A Pedra Absoluta começou a rir e perguntou ao imortal quem ele queria matar? Ele pensou que não conseguiria resistir nem a um golpe. O que ele espera? Depois de desferir um golpe poderoso, ele disse que o imortal era apenas um novato ignorante. Hong gritou para seu mentor não pensar nele, apenas deixá-lo fugir dali. Está tudo acabado agora. Mas de repente o sistema disse que foi descoberto que o host foi atacado por um inimigo na fusão inicial. Efeito passivo ativado. Ao encontrar alguém forte, fica mais forte.
O nível do estágio intermediário de fusão foi obtido, mas Lin não falou por muito tempo e usando seu ele facilmente destruiu o ataque do vilão. A Pedra Absoluta ficou surpresa e perguntou o que estava acontecendo. Como isso é possível? Cultivador da transformação espiritual. Mas percebendo uma coisa, ele disse que o imortal não é um cultivador de transformação espiritual. Ele também atingiu o estágio de fusão. Hong também ficou surpreso e perguntou, o quê? Esse cara escondeu tudo profundamente, fingindo ser um cultivador da transformação espiritual, mas na realidade, ele era um poderoso mestre do estágio de fusão. Claro, não era de se espantar que ele sempre o provocasse daquele jeito. Ele confiou na força do seu estágio de fusão. E eu quase caí na isca dele, mas também é muito bom que ele não tenha entrado em conflito aberto com ele naquela época. A menina começou a gritar que o imortal parecia tão impressionante que ela também queria ser como ele. O imperador respondeu que seus oponentes eram monstros terríveis e até tinham um corpo imortal, mas ele estava com medo de que ainda fosse difícil. Lin também sentiu a mesma sensação de atingir o estágio de fusão. E parece-lhe que com o movimento de sua mão ele pode destruir o céu e a terra. Stone Absolute disse que mesmo que ambos estivessem no estágio de fusão, a diferença entre sua técnica e a de Blueberry era como o céu e a terra. E agora ele vai mostrar a ele o que é força de verdade. E ele liberou todo o ataque do seu corpo, mas Lin respondeu que ele mesmo não sabia o que era verdadeira força. E usou o selo do rei humano. A Pedra Absoluta tentou tocar seu ataque com um dedo, quando de repente explodiu inesperadamente. O inimigo ficou muito surpreso e perguntou, o quê? Mas Lin perguntou, isso é o que ele chama de diferença técnica. Seu selo do rei humano atingiu o estágio mestre graças ao sistema, e agora está muito mais forte do que da primeira vez. A Pedra Absoluta perguntou, e daí? Ele ainda não será capaz de matá-lo. Ele não será capaz de derrotá-lo em uma longa batalha, e seu corpo imortal é realmente impressionante. Claro, ótimo, é hora de testar sua nova técnica. Lin perguntou, e quanto a isso? E ele aplicou uma técnica que já havia atingido o estágio da perfeição. E ele usou o dedo do grande vazio. Durante o ataque, Lin disse que um dedo une o céu e a terra. O segundo dedo destrói montanhas e rios, e o terceiro dedo destrói todos os seres vivos. O quarto dedo esmaga os céus. A Pedra Absoluta perguntou, o que é isso afinal? Mas ele pensou um pouco e disse que retirou o que disse. Ele é realmente digno de lutar com ele. E ele sugeriu que não escondessem mais nada e que resolveriam tudo de um só golpe. E aplicou o sangue absoluto sangrento. Corre para as fontes vivas. E ele liberou energia aqui de todos os seus membros. Mas Lin já havia decidido que usar contra esse ataque. Com um golpe, derrotou seu oponente. A Pedra Absoluta perguntou quem ele era afinal. E por que existem tantos monstros nessa pequena região selvagem? E o talento do mundo exterior realmente se tornou tão forte durante o tempo em que ele esteve fora? Hong também percebeu que seu mentor era muito forte. Com base nessa tecnologia, até mesmo 3.000 chamas ardentes parecem insignificantes. Claro, não é de se admirar que ele estivesse tão confiante antes. E descobriu-se que ele simplesmente não o considerava um oponente digno. Lin se apresentou e disse que era o chefe do Pico da Distância Nublada, de Xuantianzong. A Pedra Absoluta decidiu que isso era impossível. E quando ele entrou na região selvagem, ele conduziu uma investigação. Nem mesmo o líder de Xuantianzong havia atingido o estágio de transformação espiritual. Stone Absolute disse que se lembraria do seu nome. E ele aplicou seu caminho sangrento. Hong gritou que tudo estava ruim. Ele estava tentando escapar. Se ele conseguir escapar, as consequências serão catastróficas. Stone Absolute disse que da próxima vez não seria tão descuidado. E decidiu desaparecer completamente, mas Lin decidiu que não haveria próxima vez. E agarrando, ele começou a ouvir como a Pedra Absoluta gritava que não, e que ele queria que tudo acabasse. Lin entendeu que consumir sangue humano era um crime contra todos os seres vivos. E ele precisa desaparecer da face da Terra. Lin, tendo-o agarrado completamente, decidiu destruí-lo de uma só vez, para que depois disso nunca mais ouvisse falar dele. Hong olhou para tudo isso e pensou que o demônio sujo e sangrento que antes dominava a região central com medo havia caído por suas mãos. O imperador começou a se alegrar e gritou que isso era maravilhoso. E o demônio é destruído pelo imortal. E seu estado de harmonia é finalmente salvo. Tudo graças ao imortal. Depois de vencer, Lin perguntou ao sistema onde estava sua recompensa. E não deixe que ele faça você lembrá-lo. Ele se autodenomina um profissional. O sistema respondeu ao dono que ele havia recebido o Osso do Supremo. Um misterioso osso com uma inscrição única que concede aos seus donos um poder inato supremo. E este é um presente para aquele que está destinado a se tornar o maior dos maiores. O sistema perguntou ao proprietário se ele deveria ser conectado ao proprietário. Lin respondeu que o Supremo era tão legal, que ele deveria se conectar com ele imediatamente. Ele mal pode esperar. O sistema disse que já estava começando a vincular. Após completar a ligação suprema dos ossos, a força do hospedeiro aumentará muito. Afinal, o sistema mostrou que a conexão estava completa. E ela parabeniza o dono.
Hong percebeu imediatamente que esse cara tinha feito algo de novo. As ondas de energia que emanam dele o fazem estremecer, e ele ficou curioso sobre o enorme legado que havia recebido. Caso contrário, um monstro tão brilhante não poderia ter aparecido na região selvagem, e agora ele precisa reconsiderar sua verdadeira força. Ele deve acelerar seu cultivo e atingir o estágio de fusão o mais rápido possível para poder contê-lo. O imperador se aproximou e disse que era grato ao Imortal por salvar o povo do estado da harmonia. Eles certamente registrarão este dia nos anais para que os descendentes se lembrem da virtude do Imortal. Lin respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo. O principal é que ele seja um bom imperador e cuide de seus súditos. Isso é o mais importante. O imperador respondeu que se lembraria das instruções do Imortal. Mas a garota de repente perguntou se ela poderia se tornar discípula de Xuantianzong. Ela também quer expulsar demônios e eliminar o mal como ele. Lin usou seu olho e observou as habilidades da garota chamadas Aulinir, e ele percebeu que ela realmente tinha um bom potencial para cultivo. Ele disse a ela que ela tinha uma excelente raiz espiritual aquática. E ela é uma boa candidata. E se ela realmente quiser, ele pode concordar. O imperador perguntou surpreso. Sério? Então deixe Liner agradecer rapidamente ao Imortal. A menina imediatamente disse que agradecia ao Imortal. O imperador respondeu ao Imortal que havia salvado o estado de Wei e aceitou sua filha como sua discípula. E agora que o Imortal, em nome de todo o povo, permita que um banquete seja organizado para ele e que os dois tenham um alojamento no palácio para descansar. Lin concordou e disse que eles iriam. Depois de algum tempo, Hong cresceu e gritou que suas feridas haviam sarado e seu nível de força havia atingido o pico do estágio de transformação espiritual. E desde que ele começou a cultivar as 3.000 chamas ardentes e a tomar elixires, sua velocidade de cultivo aumentou significativamente. E os métodos do mentor são realmente impressionantes. E mesmo que ele o tenha salvado dessa vez, a humilhação que ele passou não será esquecida tão facilmente. E quando ele chegar ao estágio de fusão, ele devolverá tudo em dobro. E deixe Lin esperar, só de pensar em como ele vai implorar humilhantemente por misericórdia. Ele já treme de alegria. E de repente Lin disse a Hong para ir até ele rapidamente. Hong ficou bravo porque estava começando de novo como da última vez. Lin pediu para ele agradecer novamente por ter ligado. Este romance de artes marciais é bastante interessante, e ele acha que os moradores locais também gostam de histórias sobre alguém que foi humilhado e depois se rebelou. Se ele tivesse entrado neste mundo, poderia ter ganhado dinheiro escrevendo romances, e começar com artes marciais de ponta certamente será um sucesso em todo o país. Pseudônimo do autor, Crazy Potato. Naquele momento, Hong pensou, do que o professor está falando mesmo? E ele perguntou por que ele ligou. Lin respondeu que já havia chegado. E ordenou-lhe que o ajudasse a lavar-lhe os pés. Hong ficou muito bravo e pensou que até mesmo alguém como o demônio de sangue havia caído em suas mãos. Agora não é hora de romper relações com ele. Temos que ser pacientes. Lin perguntou ao menino se ele estava negligenciando seu mentor. Que ele venha depressa e ajude-o a lavar os pés. Hong ficou bravo e disse que o aluno não ousaria. Em sua vida, ele nunca foi um mestre do culto do fogo que tivesse alcançado o estágio da verdadeira imortalidade, e sob suas mãos, mais de dezenas de milhares de cultivadores caíram, e agora ele é forçado a lavar os pés de um cultivador de uma região selvagem. Lin de repente começou a dizer que era um bom aluno. E você achou que ele decidiu competir com ele? Mas de repente Hong sentiu que aquela era a água do Tai de luz sem limites. E permite que os mortais permaneçam jovens e vivam por 200 anos. E os cultivadores, depois de bebê-lo, limpam o corpo de todas as impurezas e aumentam drasticamente o nível de força. Até mesmo um pequeno frasco deste elixir na região central esgota-se instantaneamente. É algo incrivelmente raro. E o mentor usa isso para lavar os pés. E agora ele tem absoluta certeza de que recebeu uma herança enorme, caso contrário não teria sido tão esbanjador. E se ele bebesse essa água, seria uma grande ajuda para seu cultivo. E então percebi que era água para lavar os pés. Lin perguntou, o que é essa expressão? Ele acha que seus pés fedem? Hong respondeu que não. O aluno simplesmente pensou em outra coisa. Lin entendeu que o sistema havia liberado muita luz ilimitada da água Tai, então usá-la para lavar os pés e até mesmo receber uma massagem desse discípulo barato foi muito agradável. Lin de repente lhe disse que a água havia esfriado e que ele deveria aquecê-la. Hong respondeu que tudo seria feito agora. Usando seus poderes, Hong colocou as mãos no balde e aqueceu a água usando fogo. De repente, Liner entrou e se dirigiu ao Imortal. Mas Lin não se importou, porque estava aproveitando o momento de lavar os pés. Liner ficou chocada quando viu isso e imediatamente pensou, o que está acontecendo? Ela não esperava que houvesse uma relação tão estranha entre o mentor e o aluno. Ela não parou e saiu correndo dali. Afinal, ela estava muito envergonhada. Lin perguntou por que ela estava fugindo? Mas Hong o interrompeu e perguntou ao mestre se ele gostava da maneira como ele lavava os pés. Lin respondeu que gostou muito. E como ele lamenta que Hong não seja uma menina.
Caso contrário, o relacionamento deles teria sido completamente diferente. Hong ficou muito bravo quando ouviu essas palavras. E ele pensou que ficaria mais forte e morreria de medo. E ele só precisa aguentar um pouco mais. De repente, o anel de Lin começou a tilintar. Ele imediatamente disse que esta era uma mensagem do chefe da seita. O líder disse-lhe para retornar à seita imediatamente para discutir a estratégia. E parece que um antigo mundo secreto será descoberto em breve na região selvagem. E se Xuantianzong pudesse se beneficiar disso, então sua seita definitivamente floresceria. Lin perguntou surpreso, um antigo mundo secreto? Hong respondeu que esses lugares estavam cheios de recursos de cultivo que poderiam mudar o destino de um cultivador, elevando-o a um nível completamente diferente. Ele não esperava que pudesse existir um lugar assim nesta região pobre e selvagem. Ele entendeu que tais notícias logo se espalhariam por toda a parte. E então o caos começará, mas esta é a sua chance. E se ele puder obter uma herança extraordinária lá, com a combinação das 3.000 chamas ardentes, sua força aumentará dramaticamente. De repente o sistema disse que havia uma nova missão. Deixe-o completar a missão no mundo secreto de Tian e receba uma recompensa incrível. Lin disse ao sistema para explicar o que ela queria dizer. O sistema respondeu que se ela dissesse isso, não seria mais uma surpresa. Lin imediatamente disse ao aluno para se preparar. Eles visitarão o imperador e depois retornarão à seita. Hong disse-lhe que tudo seria feito. Ao chegar ao palácio do imperador, Lin disse ao pai que não queria deixá-lo. E talvez seja melhor para ela ficar? O imperador respondeu que não era necessário. Ser aceita em Xuantianzong é uma grande honra com a qual muitos apenas sonham. Ela deveria aproveitar essa oportunidade e não perdê-la. O imperador disse ao imortal que ele se lembraria de suas instruções. E ele cuidará do povo e se tornará um bom imperador. Espera que ele cuide da filha. Lin respondeu que cada um tem o seu. Ela não será branqueada em Xuantianzong, mas até onde ela irá dependerá apenas dela mesma. Lin disse para Liner se levantar e eles iriam embora. Todo o povo começou a gritar a Deus, agradecendo ao imortal. E ela visitará seu pai. Naquela época, no salão da verdadeira herança da seita da Ascensão Celestial, o chefe disse que havia muitos eventos acontecendo na região selvagem recentemente. Dizem que um antigo mundo secreto será descoberto lá em breve. E a seita do vento e do trovão também foi destruída. Isso foi feito pelo chefe do pico Xuantianzong. Xiao perguntou, qual é esse nível de poder? O líder respondeu que, de acordo com os rumores, este era um cultivador do estágio da alma nascente que havia ascendido recentemente. Xiao perguntou surpreso, o nascimento da alma? Matar esses cultivadores é como abater galinhas para ele. Xiao perguntou ao professor, e seu pai, o ancião Mu? O chefe respondeu que ainda não estava claro. Mas todas as evidências apontam para Xuantianzong. O problema é, essa seita insignificante poderia matar o ancião Mu? Eles confiam apenas nesta ponta do pico da distância nublada no estágio de nascimento da alma. Xiao disse que o assassino era outra pessoa. Mas em qualquer caso, Xuantianzong deve ser destruída. E esse chefe do pico da distância nublada, que matou seu pai, deve definitivamente morrer. O líder respondeu que foi justamente na região selvagem que uma antiga dimensão secreta havia surgido. A seita enviará vários anciãos com ele, e que ele se lembre, ele representa a seita da Ascensão Celestial. Ele terá que lutar com outras grandes potências, e ele pode pensar em vingança mais tarde. Ele espera que Xiao estabeleça suas prioridades. Ele entendeu? Xiao respondeu que o aluno entendeu tudo. O líder tinha um plano e, segurando uma pílula verde na mão, disse que precisava continuar a mostrar sua força. E com os recursos que ele ganhou na grande competição da seita, ele tem a chance de romper o gargalo do estágio da grande perfeição e alcançar o estágio de transição. Então ambos ascenderão a um novo nível. No mundo celestial, um cultivador no estágio de transformação espiritual é chamado de Senhor Divino. E um cultivador em estágio de fusão se torna um soberano celestial. E aquele que atingiu o estágio de grande completude é chamado de Venerável ou Supremo. E na fase de transição ele já carrega o título de um imortal ilusório. Vale a pena tocar um pouquinho no título de imortal. E ele já pode dominar a região. E a região selvagem, a parte mais remota e desinteressante da região oriental, de repente atraiu a atenção de todos por causa deste antigo mundo secreto que traz a possibilidade de ganhar a imortalidade. Naquele momento, um grupo de pessoas estava indo em direção ao pico. E um deles disse que eles tiveram apenas sorte. Felizmente, os cultivadores da região selvagem são extremamente fracos. Eles definitivamente perderão esta oportunidade, mas eles lhe responderam que a região selvagem é chamada de lugar mais atrasado, habitado por bárbaros. Como poderia haver a possibilidade de se tornar imortal aqui? O terceiro cara disse que eles também precisavam se apressar. Quando a seita da Ascensão Celestial chegar, não sobrará uma migalha dos despojos. De repente, muitas pessoas se reuniram na região oriental, a região selvagem, fora do antigo mundo secreto. Um dos anciãos disse que, desta vez, a abertura do mundo secreto já havia traído 4 das 5 grandes seitas. Só o Xuantianzong ainda não apareceu. Eles decidiram desistir da luta, mas o guerreiro respondeu que era improvável.
Eles acabaram de absorver a seita do vento e do trovão. E ele acha que eles já pretendem se tornar a principal seita entre as 5 grandes seitas da região selvagem. O ancião da seita movedora de montanhas, o Yanfeng, começou a rir e disse que estava em reclusão há muito tempo. Mas será que um certo Juan Tianzong realmente ousaria ofuscar sua seita movedora de montanhas? O guerreiro imediatamente se virou e perguntou: transformação espiritual? O ancião disse que achava que mesmo tendo 2 cultivadores no estágio da alma nascente, Xuan Tianzong se tornaria o líder. Mas quem imaginaria que um cultivador de transformação espiritual apareceria na região selvagem? Todos os guerreiros se alinharam e começaram a dizer que cumprimentavam o ancião. O chefe Feng disse que não esperava sair do isolamento e encontrar imediatamente a aparência de um antigo mundo secreto. Isto é um sinal do destino, e esse mundo secreto será o primeiro a ficar sob o controle da seita da Montanha Móvel. E alguém ousa se opor? Os anciões perceberam imediatamente que, como Feng havia alcançado o estágio de transformação espiritual, ele agora era considerado a pessoa mais forte da região selvagem. Todos os servos disseram que obedecem ao comando do Mestre Divino. Vida longa ao líder da seita. Os guerreiros perguntaram, já que um cultivador de transformação espiritual havia aparecido, quem ousaria discutir com ele agora? Os guerreiros disseram que o templo do céu de batalha está aqui. E que os bárbaros da região selvagem saiam daqui. Mas o império do governante celestial, o governante das fronteiras do sul, já havia chegado em cena. E ele estava nos estágios finais da transformação espiritual. O chefe perguntou se realmente havia um cultivador de transformação espiritual na região selvagem. O chefe Feng pensou, que tipo de transformação espiritual? Já existem centenas deles aqui. Ele havia alcançado o estágio de transformação espiritual com muita dificuldade e se tornado uma das figuras-chave na região selvagem nos últimos 10 anos. E fora disso, nem é considerado algo significativo. E voltando-se para o respeitado taoísta, ele disse que ele era um ancião da seita da Montanha Móvel, e que eles poderiam simplesmente chamá-lo de Xiao Feng. Mas o guerreiro perguntou-lhe como ele não tinha vergonha. Ele também quer parecer jovem? Que ele saia daqui imediatamente e fique quieto. Ninguém lhe deu a chance de falar aqui. Os anciãos também disseram que os bárbaros da região selvagem, mesmo que ele alcançasse a transformação espiritual, ainda seria uma escória lamentável. E ele ainda acha que pode se comparar a ele? Feng disse ao respeitado taoísta que a região selvagem podia ter condições adversas, mas as pessoas de lá não eram criaturas inferiores. E por que eles, cultivadores do estágio de transformação espiritual, deveriam simplesmente ceder e deixar que os pisoteassem? Ele percebeu que seus alunos estavam olhando para ele com esperança. Se ele ficar com medo agora e simplesmente recuar, a região selvagem não terá futuro. O chefe Feng ficou bravo e disse que a região selvagem era pobre, mas por que não lutar? Aqueles que discordam, que se apresentem. Os anciãos ficaram bravos e disseram que ele era um velho atrevido e provavelmente estava procurando a morte. E todos reunidos decidiram matar o velho cão. Mas o chefe os interrompeu e disse que aquele velho era apenas um cultivador da região selvagem. Se eles atacarem em uma multidão, será um motivo de chacota depois. Então, que o permitam, que ele seja desonrado, mas com uma mão o reprimirão. E agora o velho fogão verá o quão fraco ele é comparado a eles. E ele usou seu ataque de palma, mas o chefe Feng não perdeu a cabeça e não foi embora, e usando seu ataque, gritou para que ele morresse. O ataque do velho foi tão forte que o inimigo nem entendeu como ele bloqueou o ataque. O inimigo percebeu que parecia tê-lo subestimado. Feng perguntou, isso é tudo que ele consegue fazer? Deixe-o tentar novamente. O inimigo ficou muito bravo com ele, sacando sua arma, imediatamente atacou e disse que ele era um velho ingrato. Ele deve morrer. Feng não conseguiu bloquear o ataque e ficou gravemente ferido após ser atacado por seu oponente. O chefe Feng disse que ele mesmo havia dito que lutaria sozinho. E agora ele está quebrando sua palavra. E agora ele está envergonhando toda a região oriental. Mas morrer por honra é uma morte digna. E ele quer lhe dizer apenas uma coisa. Os cultivadores da região selvagem não devem ser humilhados. O chefe do lado oriental disse que então realizaria seu desejo, mas de repente uma foca disparou perto dele e ele ficou chocado ao ouvir alguém dizer que o lugar estava movimentado hoje. Os guerreiros disseram que este era o abade do templo celestial da província budista, o mestre do Buda dourado. E atrás dele está o jovem mestre Tian e o herdeiro do primeiro clã de cultivo do Oceano de Gelo. O líder também sentiu uma pressão terrível vinda deles. Ambos atingiram o estágio de fusão, e isso significa que a região selvagem nunca vencerá. A seita Ascensão Celestial também chegou da província do Desfiladeiro de Jade. Agora todas as seitas mais fortes da região oriental estão aqui. Os guerreiros ficaram surpresos e começaram a gritar que era o filho sagrado da seita da Ascensão Celestial, Shen Xiao. Ele tinha ouvido falar dele. Ele tem o corpo de um imortal solar e é considerado invencível entre seus pares. E sem dúvidas ele se tornará a estrela mais brilhante da região leste. Nos próximos 100.000 anos ele escreverá uma nova lenda. O chefe do leste perguntou. Ele não era o príncipe herdeiro da seita do vento e do trovão? Ele é de uma região selvagem. Ele entendeu que a região selvagem era o lugar onde ele havia sofrido humilhação contínua na seita da Ascensão Celestial.
Isso só o faz sentir-se enojado. Um dos anciões atacou e disse que o Filho Santo da seita da Ascensão Celestial não era uma figura que pudesse ser discutida pelas lamentáveis formigas da região selvagem. E quem falar demais vai morrer. De repente, o chefe da região selvagem se aproximou e disse a Xiao que ele não deveria sujar as mãos com esses cultivadores insignificantes. E deixe que ele lide com eles. Xiao disse ao seu homem para fazer o que ele quisesse. E o líder de Xuantianzong também chegou ao local e disse que, como ele pensava, assim que o mundo secreto aparecesse, o filho do falecido ancião Mu, da seita do vento e do trovão, Xiao, apareceria. Felizmente, Xuantianzong não se precipitou nesse caos. Zhao disse ao líder que, enquanto eles lutavam por recursos, talvez pudessem deixar a região selvagem e se esconder por um tempo. Su respondeu que tudo dependia do pequeno irmão Ye. Ele era a última esperança de Xuantianzong. Mas onde ele está? De repente, o chefe gritou que era o irmão mais novo Ye que já tinha ido lá. E Xiao também está lá. Isso não é suicídio? O chefe Feng viu Lin e disse que este era o jovem de Xuantianzong. E pediu para ele não ser imprudente. Lin disse que esses novatos perderam completamente a cabeça. Sem ela, a região selvagem está simplesmente condenada. Que todos fiquem onde estão e não se movam. Xiao perguntou, quem vai lá? Deixe-o dizer seu nome imediatamente. Lin se apresentou e respondeu que era o assassino de seu pai. O cara do grupo ouviu seu nome e perguntou, este não é o senhor do pico elevado da seita Xuantia? Mas alguém lhe respondeu que ele estava apenas no estágio do nascimento da alma. Ele veio aqui para morrer? Xiao, ao ouvir de onde Lin veio, ficou furioso e não conseguiu nem se controlar. Lin perguntou, o que é essa raiva desenfreada? Ele tem algum assunto a tratar com ele? Xiao perguntou se ele matou o patriarca da seita do vento e do trovão. Lin perguntou, e aquele idiota? Ele se lembra do patriarca sempre dizendo que seu filho tinha potencial para a imortalidade. Ele é realmente filho dele? Xiao ficou furioso e não conseguiu dizer nada. A raiva tomou conta de sua mente. Mas Lin não parou e disse que era verdade. Ele era filho daquele idiota. Xiao ficou bravo e disse que o mataria. Mas de repente o servo se virou para São Shen e pediu que lhe permitisse capturar aquele louco e entregá-lo a ele. O guerreiro disse a Lin que ele era um pirralho que ousou desrespeitar um santo. E agora ele só tem a si mesmo para culpar. Mas de repente Hong se levantou para defender Lin e estava pronto para lutar contra esse guerreiro. O guerreiro olhou e perguntou de onde vinha tamanha beleza, mas Hong não falou mais com ele depois de ouvi-lo chamá-lo de garota. E imediatamente atacou com seu ataque de fogo. E aplicou a onda virtual de fogo, mas o guerreiro ficou chocado e um pouco confuso. Afinal, o ataque de Hong o queimou completamente vivo. O ancião perguntou depois disso, um cultivador no estágio de transformação espiritual morre assim? O chefe Feng perguntou, quando cultivadores tão poderosos apareceram em sua região selvagem, e ele até se autodenominou um pioneiro nessa região selvagem. Mas lá está, novos picos estão escondidos atrás das montanhas, e alturas desconhecidas se estendem além do céu. Depois disso, Hong abordou o mentor. Feng ficou chocado e perguntou, esta é a discípula do Senhor do Pico Elevado, Lina, mas quem afirmou que o Senhor Ye do Pico Elevado estava no estágio da alma nascente? Como um cultivador no estágio do espírito nascente pode ter um discípulo no estágio da alma nascente? E talvez a seita Xuantian seja tão poderosa? O líder se aproximou do jovem Ye e perguntou se ele entendia o que estava dizendo. Esta é a seita da Ascensão Celestial. Deixe-o fugir e eles os deterão. Zhao também disse sim. Enquanto ele viver, a seita Xuantian terá uma chance de renascer. Ele não pode morrer aqui. Lin disse ao líder do clã para não se preocupar. Ele está bem. Deixe-me apresentar um novo aluno. Liner se aproximou e disse que estava cumprimentando os mais velhos. Lin respondeu que depois de resolver os problemas do Reino da Harmonia, ele encontrou uma garota promissora, a filha do Imperador Wei, com a alma de água de raiz da mais alta qualidade, é ideal para o auge das fragrâncias celestiais. Liner foi até Su e disse que dava as boas-vindas ao mentor. Su imediatamente percebeu que essa garotinha era a verdadeira personificação da espiritualidade, mas Xiao não parou por aí e gritou para Lin não menosprezá-lo. Lin e todos do grupo Xuantian pagarão com suas vidas por seu pai, e Lin naturalmente sofrerá por muito tempo. Lin perguntou se ele iria competir com ele. Ele nem merece isso. Lin imediatamente ordenou que Hong o seguisse. Ensina-lhe a humildade, assim como ele lhe ensinou, e Hong decidiu que era como um cachorro solto da corrente. E ele definitivamente não é seu cachorrinho de estimação. E imediatamente correu atrás deles. Xiao, ao ver Hong, chamou seu mentor de covarde e disse que ele próprio tinha medo de encontrá-lo cara a cara, um verdadeiro santo. Hong olhou para ele e respondeu que a intervenção de seu mentor não era necessária para lutar com ele. Mas Xiao perguntou, com tanta força e beleza, por que vegetar em uma seita miserável? Que ele aceite a oferta e a seita da Ascensão Celestial lhe concederá os maiores favores. Mas Hong respondeu que não estava interessado. Xiao o chamou de garota e perguntou se ele realmente se recusava a sequer pensar nisso. Hong respondeu que seu mentor estava certo. E o pai de Xiao era um idiota,
E ele, seu filho, é um idiota duplo. Xiao a ouviu e disse que, já que ela recusou o presente, então que ela fosse punida. E imediatamente o atacou. Ele lançou um ataque de fogo giratório e o direcionou diretamente para ele. Mas Hong não perdeu a cabeça e usou sua chama de meteorito. Hong suportou tudo e repeliu o ataque com facilidade. Xiao perguntou surpreso. O que? Ele destruiu sua técnica tão facilmente? Hong perguntou a ele. É só isso? Xiao disse para ele não se alegrar, isso é só o começo. Xiao usou todas as suas forças e decidiu mostrar do que realmente era capaz. E usou o punho da divindade solar. A cabeça disse naquele momento que o Santo Filho era realmente dotado de um dom divino. Sua técnica de nível celestial mais elevado, que combinava harmoniosamente com seu corpo solar imortal, possuía tal poder que era capaz de destruir até mesmo um cultivador no estágio de transformação espiritual. E se o inimigo atingiu o estágio de fusão, então ele sem dúvida sofrerá perdas significativas ao se deparar com tamanha perfeição. E de repente, depois de seu forte ataque, Xiao disse que havia pedido por isso. E no momento do contra-ataque, ocorreu uma explosão. Todas as pessoas ficaram chocadas com o que viram. E Xiao já estava feliz por ter terminado com o discípulo de Lin, mas olhando atentamente para a fumaça, ele viu todo o rosto de Hong, que permaneceu vivo após um ataque tão forte. Xiao ficou chocado e gritou que isso não podia ser. Ele não acredita. Ele nasceu para a imortalidade. E ele é invencível entre iguais. Mas Xiao não parou por aí e continuou a atacar e terminar o trabalho. Mas Hong disse que o sapo estava no poço, e toda a raiva que ele havia acumulado por causa de Eling, ele iria descarregar sobre ele. E que ele conheça a verdadeira humilhação, mas Hong era mais forte que ele e continuou a fazer seus contra-ataques. E ele destruiu esse Xiao num piscar de olhos. Naquele momento, Xiao pensou, por que todos os seus ataques se dissolvem como socos em algodão? Não houve efeito algum, e ele é realmente mais fraco que ela? Xiao disse que nunca tinha visto tamanha destreza de combate entre os cultivadores da seita da Ascensão Celestial. Como uma seita patética poderia criar tal discípulo? Hong disse a ele que ele era apenas um fraco e isso era tudo. O ancião gritou para o Santo Filho não duvidar. Ele é o herói escolhido da seita da Ascensão Celestial, nascido para a imortalidade. Xiao disse de repente que ele era um filho sagrado nascido para a imortalidade. E ele liberou seu Qi novamente e disse que ainda não estava derrotado. E ele usou seu corpo solar de imortal e ordenou que ele despertasse. E aplicou a técnica do eclipse divino inicial. E ele o direcionou diretamente para o corpo de Han. Mas Hong não teve medo e disse que isso era brincadeira de criança. E ele lhe mostrará o verdadeiro significado das palavras invencível entre iguais. E ele lhe mostrará a diferença entre eles. E ela usou o ataque de chamas de 7 cores. E ela liberou tudo o que havia dentro dele. O chefe Feng ficou surpreso e disse, esse cara tem um nível de força tão grande, ele realmente está apenas no estágio de transformação espiritual? O ancião disse que esse poder é realmente capaz de destruir alguém que atingiu o estágio de fusão? E é ainda mais interessante, quem vencerá no final? Mas ao ver Xiao cair no chão, as pessoas começaram a dizer que este era o filho sagrado da seita da Ascensão Celestial. Ele realmente perdeu? E Hong perguntou-lhes como uma faísca ousou competir com o brilho da lua cheia? O chefe também viu isso e disse ao irmão mais velho que seu discípulo era muito forte. Zhao também respondeu que, embora tivesse derrotado Xiao, a seita da Ascensão Celestial ainda tinha muitos anciões. E é melhor que eles saiam logo. Lin de repente entrou na conversa e disse para eles não se preocuparem. Não há necessidade de se preocupar com isso. Ao ver seu aluno, Lin disse a Hong que ele teria um jantar extra hoje. O aluno respondeu que era grato ao professor. Xiao ficou chocado e disse que perdeu. Mas de repente alguém se virou para ele e disse para ele se virar. Xiao disse ao ancião do fogo que havia perdido. Ele é invencível em seu reino. E trouxe vergonha à seita da Ascensão Celestial. Mas o ancião na verdade não esperava que o filho sagrado fosse derrotado por um discípulo da região selvagem. Seu coração taoísta vacilou. Se isso continuar, a reputação da seita Ascensão Celestial será arruinada. O ancião disse ao Santo Filho para não pensar em coisas desnecessárias. Ele tem um grande futuro pela frente. Ele nasceu para se tornar imortal, e eles devem fortalecer seu coração taoísta e destruir esses bárbaros da região selvagem para restaurar a grandeza de sua seita. O ancião começou a gritar que deveria haver retribuição por insultar o Santo Filho do grupo de Ascensão Celestial. E ele perguntou, quem irá destruir esses bárbaros? De repente, alguém da seita deles disse que iria. Os guerreiros começaram a dizer que, como esperado, a seita da Ascensão Celestial tinha raízes profundas. Desta vez eles enviaram 9 mestres do estágio de fusão. Embora essa garota tenha derrotado o Filho Sagrado, ele está apenas no estágio de transformação espiritual. Ele não é nada diante dos mestres da fusão. Mas o monge disse que tal desperdício de talento era, na verdade, uma pena. Hong viu que alguém os estava atacando e perguntou se ele deveria aceitar a luta. Lin disse para ele não se preocupar. E que ele deixe isso.
Ele mesmo vai lidar com isso. As pessoas que viram isso começaram a dizer que o chefe do pico flutuante, Lin, já havia atingido o estágio de fusão. Mas o chefe disse que achava que o discípulo do chefe do pico elevado já o havia abalado o suficiente, mas descobriu-se que o próprio chefe era o soberano celestial. E ele ainda se gabou, chamando a si mesmo de o primeiro na região selvagem. Que engraçado. O guerreiro perguntou-lhe, fusão, e daí? Ele realmente acha que pode competir com ele? E para insultar o Filho Santo, os bárbaros da região selvagem devem morrer. E ele desencadeou uma enxurrada de ataques, mas Lin nem se moveu do seu lugar e perguntou se ele estava brincando. E tendo passado pelo ataque do oponente, ele se viu bem na frente do seu inimigo, mas Lin não olhou para ele por muito tempo, usou seu chute e atirou direto em seu peito. Depois disso, Lin olhou e perguntou, é só isso? E ele também não esperava que depois de se conectar com o osso do Supremo, a força física se tornaria tão assustadora. Agora ele pode esmagar qualquer um no mesmo estágio usando apenas a força natural de seu corpo. O ancião ordenou que todos os seus homens o atacassem e acabassem com ele. Os guerreiros o cercaram imediatamente, mas Lin não teve medo e usou o selo do governante do povo. Todos os guerreiros não conseguiram resistir a ele e nem sequer tocaram seu corpo com os dedos. Os guerreiros estavam todos feridos e um deles perguntou o que era essa habilidade divina. E esse cara é muito forte. E que todos usem os artefatos para destruí-lo. Um dos guerreiros usou o ataque espada imortal da serenidade de Jade. E eles os soltaram todos juntos em um único ataque. Mas Lin não tinha medo deles e apenas ficou ali, esperando o ataque chegar até ele. Mas o monge disse que foi um ataque conjunto brutal. E que Buda garanta que essa pessoa alcance a morte inevitável. O guerreiro viu que essa hipocrisia careca estava exteriormente cheia de misericórdia, mas por trás das costas ele estava fazendo coisas que até ele desprezava. Mas ainda assim, ele concordou com o monge. Momentos como o de Elina deveriam morrer o mais rápido possível. O líder do clã gritou e disse que o chefe Ye estava em perigo. Zhao também respondeu que ele disse que deveria ter fugido imediatamente. Agora é tarde.